Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é a vida de Jesus 6, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 1º de abril de 1970. Consideramos a unificação das revelações de Jesus a coisa mais importante da nossa vida. É a grande devolução ao Cristo o que é do Cristo. Como devemos entender o que se segue a primeira referência de Jesus à sua divina missão? Cumpria-lhe proferir aquelas palavras que teriam de repercutir no futuro. Já vos foi revelado que Jesus, no templo, estava sentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e que todos aqueles que o escutavam ficaram surpresos da sabedoria das suas respostas. Naquela idade de 12 anos, que Jesus aparentava quando se mostrou no templo, os meninos se aplicavam à leitura, se informavam da tradição, se preparavam para estudar os comentários dos doutores e, por isso, apresentavam suas dúvidas aos preceptores. Não é exato que nunca discutissem com os doutores. Dava-se o fato. O menino era provocado para uma discussão pública, sempre que, relevando grande aptidão, podia fazer honra ao professor. Isso tinha de se dar e se deu com Jesus. Por ser estrangeiro em Jerusalém e não estar sob a direção de nenhum mestre, nem por isso tomou ele assento entre os doutores, como um desconhecido. Já dissemos que o irmão de José e o próprio José o haviam apresentado como descendente de Davi, segundo a linha da parentela ou descendência da tribo. Assim é que ele foi admitido a falar no templo. A princípio, teve de responder aos doutores, que eram levados a interrogá-lo. Depois, sentando-se, entrou a discutir, dando-lhes, por sua vez, a lição. Não acontece a vós que não prestais atenção ao que dizem as crianças, ouvi atentamente as que vos parece denotar uma inteligência e um adiantamento desproporcionados à idade que contam?
Como pretenderíeis que, surpresos, maravilhados ante as primeiras respostas de Jesus, as perguntas que lhe dirigiam e ante as primeiras questões que ele propusera, não o impelissem a falar aqueles mesmos com quem viera discutir? Os doutores sabiam-no descendente de Davi, mas, e não é difícil para vós observar este ponto, quanto à sua identidade com o menino anunciado pelos magos, impossível lhes seria verificá-la, ainda que tivessem pensado nisso, porque ignoravam em que família da tribo ele nascera, e com respeito ao Messias, estavam completamente tranquilos, graças ao morticínio das crianças, ordenado por Herodes. Depois da discussão pública no templo, depois que José e Maria ali o encontraram, depois de dar à Virgem a resposta, que foi a primeira referência ao seu divino apostolado, Jesus partiu com eles e voltou para Nazaré. Aí permaneceu com Maria até a época em que, sob a aparência de um homem de 30 anos, começou a desempenhar sua missão publicamente às margens do Jordão. José morreu algum tempo depois desse regresso. Mas que fez Jesus durante o período de 18 anos, decorridos desde que regressou a Nazaré até a época da sua vida pública? Sua aparente vida humana transcorreu dividida entre o labor manual e a prática do amor, isto é, da permanente caridade para com todos que o cercavam. Passava por viver retirado e buscar a solidão. Cumpria todos os deveres ostensivos da humanidade, do ponto de vista da família e das relações com os pais e os vizinhos, submisso à lei do trabalho, que ele viria fazer com que fosse considerada a maior e mais justa das leis, adotada por homens que, como vós, se revoltavam contra o seu jugo. Tendo vindo para pregar pelo exemplo, Jesus sempre deu o exemplo, mas é preciso repetir, sua vida exterior não era íntima e vulgar como a vossa, e o gosto que parecia ter pela solidão o isentava de todas e quaisquer exigências da vida comum. A Virgem compreendia e animava esse gosto, por isso que, sob a influência dos espíritos seus protetores, ela tendia sempre a ajudar aquele modo de viver do Filho. Durante o tempo que não consagrava a prática da lei do trabalho, a prática do amor e da caridade, ao cumprimento de todos os deveres comuns da humanidade, Jesus se ausentava, parecendo à Virgem e aos homens em geral, que repartia assim o tempo entre os deveres humanos e a prece, sem que jamais o tivessem visto fazer qualquer refeição, tomar qualquer alimento, seja em casa, com a família, seja em qualquer outro lugar. O que a esse respeito vos dissemos, relativamente ao período que decorreu desde o seu nascimento, em Belém, até apresentar a idade de 12 anos, se aplica ao período posterior que vai do seu aparecimento no templo até o começo da sua missão, sob a aparência de um homem de 30 anos. Jesus viu tudo que era preciso ver desses 18 anos, e sua mãe se habituara a essa existência, como já vos foi descrito e explicado.
Ele se ausentava, isto é, desaparecia, quando o julgava em retiro, e voltava às regiões superiores, onde pairava e paira ainda, nas alturas dos esplendores celestes, como espírito protetor e governador da terra.